Acordo todas as manhãs às 6 horas. Velhos hábitos custam a morrer, principalmente depois de 77 anos. Ouço a porta da geladeira bater na cozinha. Gina está preparando o café da manhã para o marido, Noah. 40 minutos depois, ela bate à minha porta, não por educação, mas para garantir que eu não morri dormindo. Sento-me lentamente na cama, sentindo as articulações doerem. Meu quarto fica no primeiro andar, um antigo quarto de hóspedes reformado para mim quando me mudei com minha filha há 5 anos. Mudou-se é uma palavra engraçada. Na verdade, sempre morei nesta casa. Só que ninguém sabe. A batida na porta veio na hora certa. Ah, você não está morto, a voz de Gina soa mais irritada do que preocupada. Ainda não, respondo, como faço todas as manhãs. O café da manhã sai em 20 minutos. Não se atrase. Ouço-a sair sem esperar por uma resposta. Gina é minha filha mais nova, de 42 anos, e sempre foi uma criança difícil. Sua mãe, minha falecida esposa, Vivian, morreu quando Gina tinha apenas 15 anos. Talvez seja esse o motivo da sua frieza. Ela me culpa por ter sobrevivido e a mãe dela não. Ou talvez ela seja apenas esse tipo de pessoa. Desisti de procurar uma explicação há muito tempo. Visto-me lentamente, escolhendo uma camisa limpa de manga comprida. Está sempre frio em casa. Gina economiza dinheiro com aquecimento, embora seu marido, Noah, ganhe bem como analista financeiro. Ambos são obcecados por economias, cada centavo na conta, cada coisa extra em questão. Às vezes, acho que eles entenderiam muito sobre dinheiro se realmente precisassem. Olho-me no espelho, um velho magro, com cabelos grisalhos ralos e rugas profundas ao redor dos olhos. As mãos do meu eletricista estão cheias de bolhas e cicatrizes de pequenas queimaduras. Durante 45 anos, trabalhei como engenheiro elétrico na usina elétrica da cidade, trabalho honesto, salário fixo, aposentadoria modesta. Pelo menos, é o que todos pensam. O segredo que guardei por 20 anos às vezes parece mais pesado do que todos os cabos elétricos que já instalei. Em 2005, ganhei na loteria $1.800.000. Não contei a ninguém, nem à minha esposa, que já estava doente na época, nem aos meus filhos, principalmente às crianças. Tenho 2 deles, Gina e meu filho mais velho, Weston. Ambos mimados, ambos em constante necessidade de dinheiro. Toda vez que Vivian e eu os ajudávamos financeiramente, eles voltavam para pedir mais. Eu sabia que, se descobrissem os ganhos, iriam esbanjá-los em poucos anos e me culpariam por não ter dinheiro suficiente. Então, fiz a única coisa sensata, fiquei quieto, coloquei o dinheiro em uma conta com uma boa taxa de juros, e 1 ano depois, quando Vivian se foi, comprei esta casa em Slidell por $600.000. 3 andares, espaçoso, em um bairro agradável. Mas, em vez de anunciar, disse às crianças que encontrei um bom lugar para alugar. Ah, você está atrasado, grita Gina lá de baixo. Saio da sala e desço lentamente para a cozinha. Noah já está sentado à mesa, olhando para a prancheta. Ele mal acena para mim. Nosso relacionamento é bom, mas frio. Para ele, sou apenas o pai da esposa, um velho que precisa ser tolerado. Bom dia, digo, sentando-me no meu lugar de sempre. Gina coloca uma tigela de mingau de aveia na minha frente. É a mesma coisa todos os dias, mingau com água, sem manteiga, com meia banana. Para sua saúde, diz ela, mesmo sabendo que é para economizar. Você não esqueceu que o Weston e as crianças vêm aqui hoje? Pergunta Gina, servindo-se de uma xícara de café. Espero que você não fique no seu quarto o dia todo como da última vez. Não estou me escondendo do meu próprio filho, respondo, mexendo a massa cinzenta no meu prato. Então por que você mal falou com ele no Natal? Gina cruza os braços. Ele acha que você não o ama. Levanta os olhos do prato. Quando foi a última vez que ele me ligou só para conversar, não para pedir dinheiro? Noah bufa, sem tirar os olhos da tela. Gina lhe lança um olhar de advertência. Ele é um homem ocupado. Tem sua própria empresa de logística, 2 filhos, e mesmo assim, sempre tem tempo para ligar quando precisa de dinheiro para um caminhão novo ou para uma expansão do depósito. Dou de ombros. É uma coincidência incrível. O rosto de Gina se enrijece. Você está sendo injusta. Todos nós nos importamos com você.
Quem te acolheu quando você não conseguia mais viver sozinha? Quem cozinha suas refeições, lava suas roupas, te leva ao médico? Eu moro na minha própria casa, não na sua, quero dizer, mas apenas aceno, como já fiz centenas de vezes. Sou grata pelo teto sobre a minha cabeça. Exatamente, Gina concorda, satisfeita, considerando a discussão encerrada. Nesse momento, Avery, minha neta, entra na cozinha. 19 anos, caloura na faculdade local, ela é a única nesta casa que às vezes conversa comigo por obrigação. Bom dia a todos, ela sorri e se aproxima para me dar um beijo na bochecha. Como você dormiu, vovô? O de sempre, querida. Metade da noite contando carneirinhos, a outra metade contando meus pés doloridos. Avery ri, e noto que Gina revira os olhos. Ela nunca entendeu meu senso de humor. Você vai para a aula hoje? Pergunto à minha neta. Sim, até às 3. Depois tenho que trabalhar na cafeteria até às 8. Ela se serve de uma xícara de café e pega uma maçã do vaso. Posso te buscar amanhã se quiser dar uma volta no parque. Avery, o vovô tem coisas mais importantes para fazer, Gina intervém. O encanador vem amanhã dar uma olhada no banheiro dele. Está sempre vazando. Eu consigo fazer as duas coisas, digo. Os encanadores geralmente vêm de manhã. Não sabemos a hora exata, diz Gina. É melhor você ficar em casa o dia todo. Não discuto, não adianta. Gina sempre tem um motivo para eu ficar em casa. Acho que ela tem medo de que eu morra em algum lugar na rua, e ela terá que lidar com as consequências. Avery lança um olhar descontente para a mãe, mas permanece em silêncio. Ela aprendeu a escolher suas batalhas. Ok, preciso ir, ela termina o café de um só gole. Te vejo à noite. Ela me beija na bochecha novamente e sai da cozinha. A porta da frente bate, e é como se a casa estivesse ficando mais fria. Noah se levanta da mesa, recolhendo suas coisas. Não se esqueça de verificar a conta de luz, diz ele a Gina. Estava estranhamente alta no mês passado. Seu olhar se fixa em mim por um instante, e percebo o que ele está pensando. O velho fica em casa o dia todo, queimando eletricidade. Quase nunca acendo as luzes, digo, e só assisto TV à noite. Ninguém está te culpando. Noah dá um sorriso falso. É que as contas estão aumentando, e sua aposentadoria não é exatamente um elástico, né? Concordo com a cabeça, pensando na minha conta bancária, que tem mais de $1 milhão. Dinheiro que ninguém sabe. Às vezes, me pergunto por que guardo esse segredo. Mas então me lembro do olhar de Gina quando ela fala sobre dinheiro, ganancioso, calculista, ou dos telefonemas de Weston, sempre começando com como está sua saúde, papai, e terminando com um pedido de empréstimo de alguns milhares. Quando Noah sai, Gina começa a limpar a mesa. Você se lembra de pagar o aluguel na segunda-feira? Ela pergunta sem olhar para mim. Eu lembro, respondo. Todo mês, eu pago o aluguel. Transfiro $2.000 para a conta da Gina, dinheiro que ela considera como aluguel para o proprietário. Na verdade, estou apenas transferindo fundos entre as minhas contas. Eu sou o proprietário. E não se esqueça das contas de luz e luz, acrescenta ela. Este mês, sua cota é de $350. Concordo em silêncio. Minha cota continua aumentando, mesmo usando o mínimo de eletricidade e água. Gina acha justo. Afinal, eu moro na casa deles, e uso os benefícios deles. Depois do café da manhã, volto para o meu quarto. É pequeno, mas aconchegante, uma cama, uma escrivaninha, uma cadeira perto da janela, uma estante com romances policiais que releio em círculo. Sobre a mesa, um rádio antigo, que restaurei com minhas próprias mãos. Um dos poucos prazeres que me restam é consertar eletrônicos antigos. Sento-me na cadeira e olho para o quintal pela janela. A primavera em Slidell era sempre linda, magnólias florescendo, vegetação fresca, pássaros retornando do sul. Vivem adorava essa época do ano. Costumávamos nos sentar na varanda dos fundos da nossa antiga casa, tomando chá e simplesmente observando a natureza. Às vezes, penso que ela não teria aprovado minhas mentiras. Vivian era sempre direto, honesto ao ponto da implacabilidade. Conde Cunningham, ela dizia, você se tornou uma velha raposa reservada. Mas então me lembro de como ela estava preocupada com Weston e Gina, como ela chorava quando eles vinham pedir dinheiro novamente, sem se importar com a saúde dela.
Criamos pessoas egoístas, ela me disse uma vez, e pensei que talvez ela entendesse. O som de um carro parando me tira dos meus devaneios. Olho pela janela, a SUV preta de Weston. Meu filho sai do carro, seguido pela esposa, Lauren, e pelos 2 filhos adolescentes, Ethan e Cora. Eles raramente se visitam, mesmo morando a apenas 20 minutos de distância. Weston tem 50 anos, mas parece mais velho e cheinho, ficando careca, perpetuamente tenso. Sua empresa de logística está à beira da falência há anos, mas ele ainda compra carros caros e manda os filhos para escolas particulares. Saio da sala e vou ao encontro deles. Gina já está abrindo a porta, abraçando o irmão. Weston, que bom que você está aqui, sua voz sobe uma oitava enquanto fala com o irmão. Crianças, como vocês cresceram? Os adolescentes murmuram cumprimentos sem tirar os olhos dos celulares. Lauren abraça Gina e eles trocam elogios. Então Weston me vê. Oi, pai, ele se aproxima e me abraça sem jeito. Como está sua saúde? Ainda vivo, respondo com um sorriso. Que bom te ver, filho. Entramos na sala de estar. As crianças imediatamente se jogam no sofá, olhando para os celulares. Lauren e Gina vão para a cozinha, discutindo um novo plano de dieta. Weston e eu estamos sozinhos. Como vão os negócios? Pergunto, mesmo já sabendo a resposta. Está difícil, ele suspira. Há mais concorrência, e os clientes estão exigindo cada vez mais pelo mesmo preço. Sabe, pai, eu estava pensando, ele abaixa a voz. Você tem algum dinheiro sobrando? Preciso atualizar minha frota de caminhões, ou vamos perder o contrato de transporte da Blue Ridge. Aí está, não se passaram nem 5 minutos. Weston, você conhece a minha situação. Estou vivendo da minha aposentadoria, pagando o quarto e as contas da Gina. Eu sei, ele concorda rapidamente. Mas talvez você tenha alguma economia, algo guardado para um dia ruim. Eu pago com juros assim que o contrato começar a dar lucro. Olho para o meu filho, que tem 50 anos, e vejo o mesmo garoto que pediu dinheiro para comprar uma bicicleta nova porque a antiga não era legal o suficiente, o mesmo olhar, a mesma entonação. Não, Weston, eu não tenho nenhuma economia. Seu rosto se fecha. Entendo. Bem, eu só estava perguntando. O resto da visita transcorre em um clima tenso. Weston mal fala comigo. As crianças ignoram completamente a minha presença. Depois do almoço, elas rapidamente arrumam suas coisas e vão embora, alegando alguns assuntos urgentes. Quando a porta se fecha atrás deles, Gina se vira para mim. O que você disse a ele? Ele pareceu chateado. A verdade, que eu não tinha dinheiro para patrocinar o negócio dele. Gina balança a cabeça. Você precisa ser tão insensível? Ele é seu filho. Ele está tentando manter o negócio funcionando. E eu estou tentando chegar ao fim do mês com a minha aposentadoria, eu respondo, que, aliás, estou dando parte para você. Gina aperta os lábios em uma linha fina. Você mora na minha casa. Você usa minha comida e eletricidade. Seria estranho se você não pagasse, não é? Na sua casa, penso comigo mesmo, com que facilidade ela se apropriou da minha propriedade, com que confiança ela fala sobre como eu deveria pagar pelo direito de morar na casa que comprei com meu próprio dinheiro. Claro, digo em voz alta, tudo vale. À noite, quando a casa está silenciosa, sento-me no meu quarto e ouço jazz antigo no rádio baixinho, para não incomodar Gina e Noah. Do outro lado do muro, consigo ouvi-los discutindo minha teimosia e ingratidão, como não ajudo meu próprio filho, mesmo sabendo que devo ter escondido alguma coisa. Olho para o meu reflexo na vidraça, um velho com um sorriso amargo. 20 anos, guardei um segredo. 20 anos, vivi uma vida dupla. Às vezes, me pergunto, valeu a pena? Teria sido melhor contar a verdade desde o início? Mas então me lembro do brilho ganancioso nos olhos de Weston, da fria e calculista Gina, e percebo que, não, eu fiz a coisa certa. O dinheiro não os teria tornado melhores. Teria desaparecido mais rápido do que eu poderia piscar. É em momentos como este que sinto muita falta da Vivian. Ela sempre foi minha bússola, minha consciência. O que ela diria agora? Me apoiaria ou me condenaria? Avery chega em casa por volta das 9.
Ouço-a batendo baixinho na minha porta. Vovô, você está acordado? Entre, querida, respondo. Ela entra no quarto, cansada depois de um longo dia, mas ainda encontra forças para sorrir. Como foi seu dia? Pergunta ela, sentando-se na beira da minha cama. Seu tio veio, respondo. Ele pediu dinheiro para caminhões. Avery revira os olhos. O de sempre. Ele nunca aparece do nada, né? Dou de ombros. Ele tem os próprios problemas. Isso não é desculpa para te usar, ela franze a testa. Mamãe é igual. As duas acham que você deve alguma coisa a elas. Às vezes, me impressiona como Avery é perspicaz. Ela vê coisas aos 19 anos que adultos de 40 e 50 anos não conseguem. Sua mãe cuida de mim, digo, mesmo sabendo que isso não é totalmente verdade. Ela se importa com o dinheiro que você paga a ela, Avery balança a cabeça. Desculpe. Não quero falar mal da mamãe, mas ela poderia te tratar melhor. Sorrio e pego a mão dela. Você me lembra da sua avó. Ela sempre dizia a verdade também, mesmo quando era inconveniente. Avery sorri. Quem me dera me lembrar dela. Eu tinha apenas 4 anos quando ela morreu. Ela teria orgulho de você, eu digo. Você é o único nesta família que não é obcecado por dinheiro. Talvez porque eu nunca tive muito, ela ri. É difícil ficar obcecado por algo que você não tem. Conversamos mais um pouco sobre os estudos dela, sobre o trabalho na cafeteria, sobre o livro que está lendo. Então ela boceja e se levanta. Está na hora de eu ir para a cama. Amanhã tenho que acordar cedo. Ela se inclina e me beija na bochecha. Boa noite, vovô. Não deixe que te machuquem. Quando ela sai, fico sentado na cadeira por um longo tempo, olhando para a escuridão do lado de fora da janela. É em momentos como este que penso que talvez eu devesse pelo menos contar a verdade para Avery. Ela merece saber que um dia herdará uma pequena fortuna do seu pobre avô. Mas aí ela teria que esconder meu segredo dos próprios pais, e isso não seria justo com ela. Não, é melhor esperar mais alguns anos até ela sair da faculdade e se reerguer. Aí talvez seja a hora da verdade. Enquanto isso, continuarei a desempenhar o papel do velho que vive de pensão e depende da generosidade da filha. Pagarei o aluguel da minha própria casa e suportarei os olhares de esguelha quando acendo as luzes durante o dia. É uma vida estranha, cheia de mentiras e fingimentos. Mas é minha escolha, minha defesa. E enquanto eu puder sentar no silêncio do meu quarto, ouvindo jazz e me lembrando de Viven, posso conviver com isso. A manhã de domingo me recebeu com dor de cabeça. Acordei com o barulho de um cortador de grama do lado de fora da minha janela. O vizinho do outro lado da rua sempre corta grama pontualmente às 8 horas aos domingos, independentemente da estação. Com dificuldade, sentei-me na cama e peguei os comprimidos que sempre guardo na minha mesa de cabeceira. Na minha idade, os comprimidos estão se tornando tão parte da vida quanto o café da manhã. Através da parede, eu ouvia Gina e Noah conversando na cozinha. Suas vozes soavam abafadas, mas eu conseguia distinguir as palavras contas e problemas. Eles estavam falando de dinheiro novamente. Gina é obcecada em economizar dinheiro, mesmo que ela e Noah ganhem o suficiente. Às vezes, acho que é o único assunto com que eles realmente se importam. Vesti-me lentamente e saí do quarto. A conversa na cozinha parou momentaneamente quando apareci na porta. Bom dia, eu disse enquanto me dirigia à cafeteira. Gina estava sentada à mesa com uma calculadora e uma pilha de papéis, contas, recibos, extratos bancários. Noah estava em pé perto da janela, com os braços cruzados sobre o peito. Estávamos falando de você, disse Noah em seu tom profissional. Lembrou que seu aluguel vence amanhã. Servi-me de uma xícara de café, tentando não parecer irritada. É a mesma coisa todo mês. Eu não esqueci. Vou transferir o dinheiro hoje. Além disso, continuou Noah, a tarifa de luz aumentou de novo. Sua parte este mês será de $400. Quase engasguei com o café. 400. Mês passado, era $350. Inflação, disse Noah, como se estivesse explicando o óbvio para uma criança. Tudo está ficando mais caro. Além disso,
Você tem passado mais tempo em casa, assistindo TV, acendendo as luzes. Eu quase nunca assisto TV, reclamei. E só acendo as luzes quando realmente preciso. O medidor não mente, interveio Gina, mantendo os olhos na papelada. Se você achar que é demais, podemos instalar um medidor separado para o seu quarto. Eu sabia que era inútil discutir. Eles sempre davam um jeito de me arrancar mais dinheiro, mesmo que tivessem que distorcer a verdade para isso. Eu já suspeitava há muito tempo que estavam me cobrando a mais pela minha parte das contas de luz, mas não havia como provar. Tudo bem, eu disse finalmente. 400 é 400. Gina assentiu, satisfeita, como se tivesse acabado de fechar um negócio importante. Noah me deu um tapinha no ombro com falsa preocupação. Todos nós temos que apertar o cinto, cara. Os tempos estão difíceis. Assenti silenciosamente, pensando no milhão na minha conta. Tempos difíceis. Se ao menos eles soubessem. Depois do café da manhã, fui para o quintal me esticar um pouco. Era um dia quente, e os vizinhos estavam nos gramados, alguns cuidando das flores, outros lavando os carros, a vida normal de pessoas normais. Será que eles também têm uma relação tão complicada com os filhos? Ou será que fui só eu que tive tanta sorte? Caminhei lentamente pela calçada, aproveitando o sol no rosto. As casas do nosso bairro são grandes, bem cuidadas, com gramados impecáveis e arbustos impecavelmente aparados, típicos da classe média se esforçando para parecer mais rica do que realmente são. Minha casa é uma das maiores da rua, tem 3 andares, uma varanda espaçosa na frente e um quintal com vista para um pequeno lago. É uma casa bonita. É uma pena que não tenha felicidade. Sr. Cunningham, bom dia, virei-me e vi Harper Dwight, nosso vizinho à direita. Ele é um homem simpático, na casa dos 50 anos, que trabalha em uma seguradora. Às vezes, trocamos algumas palavras quando nos encontramos na rua. Bom dia, Harper, eu disse. Está um dia lindo, não é? Delicioso, ele se aproximou, baixando a voz. Você já ouviu as notícias? Os Browns estão vendendo a casa deles. Estão pedindo quase 1 milhão. Sério? Eu não estava particularmente interessado em fofocas do bairro, mas continuei a conversa por educação. E sabe de uma coisa? Já foi visto algumas vezes, Harper estava claramente gostando do seu papel de informante. O corretor disse que há muito interesse. Nosso bairro está ficando cada vez mais popular. Os preços estão disparando. Concordei, pensando na minha própria casa. Se os Browns podem pedir 1 milhão por uma casa menor que a minha, quanto vale a minha propriedade agora? Quando a comprei, há 20 anos, paguei $600 mil. O mercado imobiliário em Slidell cresceu muito desde então. Você já pensou em vender? Perguntou Harper de repente. É uma casa tão grande para vocês 3. Deve ser difícil mantê-la em ordem. Sorri. Não é minha, Harper. Estou apenas alugando um quarto da minha filha. Era uma mentira comum que eu vinha repetindo há anos. Às vezes, eu mesma começava a acreditar. Ah, sim, claro, Harper assentiu. Desculpe, esqueci. Bem, diga à sua filha que, se ela decidir vender, eu conheço um ótimo corretor. Meu cunhado, na verdade. Ele é especialista em imóveis de alto padrão. Vou contar a ela, menti e me despedi de Harper, continuando minha caminhada. A ideia de vender minha casa nunca tinha me passado pela cabeça antes. Por que vender o lugar onde morei por tantos anos? Mas agora, depois da minha conversa com Harper, a ideia estava gravada na minha mente. E se eu vender a casa? O que Gina faria quando o verdadeiro dono decidisse colocar o imóvel à venda? Eu ri ao imaginar a cara dela. Mas então meus pensamentos tomaram um rumo mais sério. Por que não? Por que não vendo a casa e começo a viver minha própria vida sem repreensões constantes, sem ter que pagar pelo direito de morar na minha própria casa, sem humilhações diárias? Vivian chamaria isso de vingança mesquinha. Ela sempre se manteve acima dessas coisas. Conde, ela teria dito, você está se tornando igual a eles. Mas talvez, desta vez, ela entendesse. Talvez, vendo a maneira como Gina me tratava, ela aprovasse minha decisão. Lembrei-me de como Vivian e eu nos conhecemos em um baile no clube local em 1968.
Eu tinha 20 anos, ela, 19. Ela era a garota mais bonita do salão, alta, com cabelos castanhos e uma risada que fazia todos ao seu redor sorrirem. Nos casamos um ano depois e compramos uma casinha nos arredores de Slidell. Eu trabalhava como eletricista, ela como professora. Éramos felizes apesar da nossa renda modesta. E então os filhos nasceram, primeiro Weston, depois Gina, e tudo mudou. Eles nunca deram valor ao que tinham. Sempre queriam mais. Weston exigia brinquedos caros. Gina exigia roupas chiques. Vivian e eu fazíamos hora extra para garantir que eles tivessem tudo o que precisavam, mas nunca era o suficiente. E quando Vivian adoeceu, eles nem se deram ao trabalho de visitá-la regularmente no hospital, ocupados demais com suas próprias vidas. Suspirei, voltando à realidade. A caminhada me levou a um pequeno parque no final da rua. Sentei-me em um banco, observando os patos no lago. O que Vivian diria sobre minha vida atual? Ela aprovaria minhas mentiras? Provavelmente não. Vivian sempre preferiu a franqueza. Conte a verdade a eles, ela provavelmente aconselharia. Pare de se esconder. Mas era tarde demais para a verdade. Muitos anos se passaram. Muitas mentiras se acumularam. Se eu confessasse agora, eles jamais me perdoariam pela minha mentira. Não que eu valorizasse particularmente o perdão deles, mas a ideia de mais discórdia familiar era difícil. Quando cheguei em casa para jantar, encontrei Gina de péssimo humor. Ela estava se debatendo pela cozinha, batendo as portas dos armários com força. O que houve? Perguntei gentilmente. A caldeira quebrou, disse ela. De novo. Terceira vez este ano. Esta casa só consome dinheiro. Sentei-me à mesa, observando-a tatear. Talvez eu devesse chamar outro faz-tudo. O que veio da última vez não me inspirou confiança. Gina se virou para mim bruscamente. Você é especialista em caldeiras agora? Sua voz transbordava sarcasmo. Ou talvez tenha dinheiro sobrando para um novo faz-tudo? Permaneci em silêncio, sabendo que qualquer resposta só colocaria mais lenha na fogueira. Exatamente, ela continuou. Você fica aí criticando, e quem vai pagar? Eu e o Noah, como sempre. Você sabe quanto custa manter esta casa funcionando? Sabe quanto gastamos com reparos, seguro, impostos? Sim, eu entendo, eu queria dizer. Estou pagando por isso há 20 anos. Em vez disso, apenas assenti. Eu entendo que é caro. Você não entende nada, Gina sentou-se à minha frente, cruzando os braços. Você mora aqui. Você tem todas as comodidades e tudo o que precisa fazer é pagar a sua parte em dia. Mas até isso é um problema. Eu sempre pago em dia, reclamei, sentindo a raiva fervilhar dentro de mim. Sim, mas isso não basta, ela elevou a voz. Os preços estão subindo, Não podemos mais subsidiar sua vida. Subsidiar? Agora era minha vez de levantar a voz. Pago 2.000 por um quarto e 400 de contas. É mais do que minha aposentadoria. De onde você acha que vem o resto do dinheiro? Gina quase gritou. Cai do céu. Não, somos eu e o Noah trabalhando duro para pagar esta casa. Respirei fundo, tentando me acalmar. Essa conversa não levaria a lugar nenhum, a não ser a outra briga. Posso aumentar a minha parte se precisar, disse finalmente. Ou posso procurar outro lugar para morar. Gina bufou. E para onde você vai? Quem alugaria para um homem de 77 anos com uma pensão miserável? Você sabe que não o acolhemos por causa do dinheiro, mas porque você é nosso pai. Isso não significa que você pode nos pressionar. Acolhido. Essas palavras me cortaram como uma faca. Cada vez que Gina as dizia, eu me sentia como um cachorro vira-lata que foi acolhido por pena. Naquele momento, Noah entrou na cozinha, recém-saído de uma corrida. Ele imediatamente sentiu a tensão. O que está acontecendo? A caldeira quebrou, respondeu Gina, e ela acha que deveríamos gastar ainda mais dinheiro com faz tudo caro. Eu não disse isso, retruquei. Só estava dando uma sugestão. Não importa o que você sugeriu, interrompeu Noah. A verdade é que está ficando mais caro administrar esta casa, e a sua contribuição é a mesma.
Não é justo conosco. Acabei de dizer a Gina que estou disposto a aumentar a minha parte, respondi, sentindo-me encurralado. Enquanto? Perguntou Noah, com ar profissional. Mais 500 por mês cobririam o aumento das despesas. Engoli em seco. Mais 500. Seria quase impossível com a minha aposentadoria. Claro, eu tinha dinheiro na conta, mas eles não sabiam disso. Preciso pensar nisso, eu disse finalmente. Essa é uma promoção séria. Pense rápido, Noah me interrompeu. As contas não vão esperar. Ele saiu da cozinha, me deixando sozinha com Gina. Ela me olhou com uma expressão que não consegui identificar, uma mistura de decepção, irritação e talvez uma pitada de pena. Você sabe que não vamos te expulsar para a rua, disse ela, mais calmamente. Mas você tem que pagar a sua parte. Esta é a vida adulta, pai. Nada vem de graça. Vida adulta. Tenho 77 anos. Trabalhei a vida toda, enterrei minha esposa, criei 2 filhos, e ela está me contando sobre a vida adulta. Eu sei, respondi, contendo a raiva. Vou pensar na sua oferta. No dia seguinte, em minha caminhada habitual, vi o corretor de imóveis do lado de fora da casa dos Browns. Um homem alto, de terno caro, estava colocando uma placa de à venda no gramado. Sem saber por quê, aproximei-me dele. Olá, eu disse. Você está vendendo a casa dos Browns? O homem se virou e me deu um sorriso profissional. Isso mesmo. Raymond Prescott, Slidell Lakeshore Real Estate. Ele me entregou um cartão de visita. Você tem interesse em comprar? Sorri. Não, só curiosidade. Moro aqui perto. Apontei para minha casa. Ali. Raymond assobiou. É uma casa ótima, uma das melhores do bairro. Se você quiser vender, venha até mim. Com um imóvel desses, você consegue um ótimo preço no clima atual. Sério? Fingi surpresa. Quanto você acha que vale? Raymond semicerrou os olhos, avaliando a casa de longe. É difícil dizer com certeza sem uma vistoria, mas considerando a localização, o tamanho e o mercado atual, eu diria pelo menos $850.000, talvez até 900, se tudo estiver em boas condições. Assobiei, fingindo choque. Nossa, é uma boa hora para vender? A melhor hora em anos, disse Raymond, confiante. A procura é enorme. As ofertas são baixas. As casas neste bairro estão sendo vendidas em questão de dias, muitas vezes acima do preço pedido. Se você tiver algum interesse não, respondi apressadamente. A casa não é minha. Eu só moro lá com a minha filha. Ela é a dona. Entendo, Raymond assentiu. Bem, se a sua filha algum dia pensar em vender, aqui está o meu cartão. Posso agendar uma avaliação gratuita. Peguei o cartão e o coloquei no bolso, agradecendo. O resto do dia, pensei na conversa com o corretor. $850.000, talvez até 900, consideravelmente mais do que eu havia pago 20 anos atrás. Dinheiro que me garantiria viver confortavelmente pelo resto dos meus dias sem ter que prestar contas a Gina e Noah por cada centavo gasto. Naquela noite, quando todos já tinham ido dormir, peguei o cartão de visita do Raymond e fiquei olhando para ele por um longo tempo. Depois, peguei meu celular e salvei o número, só por precaução, disse a mim mesmo, só para ter certeza de que tinha uma escolha. Os dias seguintes transcorreram em relativa paz. Gina estava ocupada no trabalho, Noah estava viajando a trabalho e Avery passava a maior parte do tempo na faculdade ou no trabalho. Eu aproveitava os raros momentos de solidão, ouvindo jazz, lendo livros e mexendo no meu velho rádio. Mas na quinta-feira à noite, a tempestade voltou. Gina chegou do trabalho de péssimo humor. Eu estava sentado na cozinha, tomando chá e lendo o jornal, quando ela entrou e jogou a bolsa na mesa. Você transferiu o dinheiro do aluguel? Perguntou ela sem cumprimentar. Sim, voltei na segunda-feira, respondi, mantendo os olhos no papel. E o extra? Levantei os olhos. Que extra? Conversamos sobre aumentar a sua parte, Gina cruzou os braços. Mais 500 por mês. Você disse que pensaria nisso. Sim, respondi calmamente. Decidi que não posso pagar o aumento.
Minha aposentadoria não é exatamente uma farra. O rosto de Gina ficou vermelho. Então, você espera que continuemos cobrindo suas despesas? Isso não é justo, ah. Estou pagando um preço justo por um quarto, protestei, sentindo minha pressão subir. R$ 2.000 por um quarto pequeno é mais do que o valor de mercado. Não é só o quarto, Gina elevou a voz. Você está usando a cozinha, a sala, o jardim. Você consome eletricidade, água, gás. Eu pago as contas separadamente, interrompi. E os valores continuam subindo, mesmo eu não usando quase nada. Você usa mais do que pensa, retrucou Gina. E mesmo que não usasse, o próprio imóvel está ficando mais caro. Impostos sobem, seguro sobe, alguém tem que pagar por tudo isso. Respirei fundo, tentando manter a calma. Sei que é caro manter uma casa. Mas não posso pagar mais do que pago agora. Se precisar de dinheiro extra, talvez devesse falar com Weston. Ele poderia. Weston, Gina deu uma risada amarga. Você está falando sério? Ele tem os próprios problemas. E, ao contrário de você, ele tem despesas de verdade, os filhos, o negócio, a hipoteca. Eu também tenho despesas, eu disse baixinho. Remédios, médicos, que são cobertos principalmente pelo plano de saúde. Gina me interrompeu. Não se faça de pobre, ah. Nós dois sabemos que você deveria ter uma poupança. Você trabalhou a vida toda, viveu modestamente. Para onde foi todo o dinheiro? Fiquei em silêncio, sem saber o que dizer. Deveria contar a verdade, admitir que tinha milhões na minha conta ou continuar com a mentira que mantive por 2 décadas. Gastei a maior parte das minhas economias no tratamento da sua mãe, eu finalmente disse. Era uma meia-verdade. O tratamento do Viven tinha sido realmente caro, embora não tivesse esgotado meus fundos. O resto foi para despesas do dia a dia. A vida é cara, Gina, principalmente quando se está velha e doente. Gina me olhou incrédula. Não acredito em você, disse ela sem rodeios. Você está escondendo alguma coisa. Eu sempre acreditei. Mas sabe de uma coisa? Não é mais problema meu. Ela se aproximou, pairando sobre mim. Vou te dizer uma coisa, pai. Ou você aumenta sua cota em $500 por mês, ou procura outro lugar para morar. Não vou mais subsidiar sua vida às custas do bem-estar da minha família. Olhei para ela, minha filha mais nova, aquela que eu carregava nos braços, para quem eu lia histórias de ninar, para quem eu comprava sorvete no parque aos domingos. Agora ela estava parada diante de mim como uma estranha, fria e calculista. Você está me expulsando? Perguntei baixinho. Estou estabelecendo termos justos, respondeu ela. Isso são negócios, ah. Não é nada pessoal. Nada pessoal. Minha própria filha me diz que despejar o próprio pai não é nada pessoal. Entendo, eu disse, levantando-me da mesa. Me dá uma semana para decidir. Não há nada para decidir, Gina me interrompeu. Pague o aluguel ou caia fora. Suas palavras pairavam no ar, afiadas como navalhas. Saí silenciosamente da cozinha e fui para o meu quarto. Quando fechei a porta atrás de mim, tirei o cartão de visita de Raymond Prescott do bolso e o encarei por um longo tempo. Então, peguei meu celular e disquei o número. Senhor Prescott, aqui é Ar Cunningham. Conversamos outro dia em frente à casa dos Browns. Sim, é isso mesmo. Gostaria de conversar com o senhor sobre a possibilidade de vender minha casa. Não esperei a semana que me havia reservado. Logo na manhã seguinte, depois da briga com a Gina, comecei a fazer as malas. Não havia muita coisa, roupas, alguns livros, um rádio velho, fotos do Viven, documentos pessoais. Minha vida inteira cabia em 2 malas e uma caixa de papelão, um triste resumo de 77 anos nesta terra. Gina estava no trabalho quando terminei de arrumar as malas. Avery entrou no meu quarto, viu as malas e ficou paralisada na porta. Vovô, o que está acontecendo? Sua voz tremeu. Olhei para minha neta, a única pessoa nesta casa que realmente se importava comigo. Vou me mudar, querida, respondi, tentando parecer calma. Sua mãe me deu um ultimato ontem. Ou eu aumento o aluguel ou vou embora. Não tenho condições de pagar mais, então a escolha é óbvia.
Avery se aproximou e sentou na cama ao meu lado. Isso não está certo, disse ela baixinho. Ela não pode fazer isso com você. Você é o pai dela. Peguei a mão dela. Em algumas famílias, não importava, querida. Dinheiro era mais importante do que laços de sangue. Para onde você vai? Havia lágrimas em seus olhos. Encontrei um pequeno apartamento no centro, respondi. É modesto, mas é suficiente para mim. Não se preocupe, não vou ficar na rua. Na verdade, eu já tinha providenciado o apartamento com antecedência. Liguei para a imobiliária uma semana antes, como se antecipasse o fim do meu conflito com Gina. O apartamento era pequeno, em uma casa antiga perto do centro de Slidell, mas limpo e totalmente imobiliado. O aluguel era de $1.200 por mês, consideravelmente menos do que eu pagava a Gina por um quarto na minha própria casa. Eu vou te visitar, prometeu Avery, me abraçando forte. Estarei esperando, sorri. Não conte para sua mãe que eu te dei o endereço. Deixei-a pensar que eu desapareci da vida dela, como ela queria. Avery assentiu, embora eu percebesse que ela estava tendo dificuldade em ficar entre nós. 19 anos era muito jovem para se dividir entre o amor pelo avô e a lealdade à mãe. O táxi chegou ao meio-dia. Dei uma última olhada ao redor do quarto em que vivi pelos últimos 5 anos, fingindo ser um pobre velho dependente da gentileza da minha filha. A ironia da situação não me escapou. Eu estava saindo da minha própria casa, expulso por uma mulher que nem sabia que estava morando sob o meu teto. Avery me ajudou a levar minhas coisas para o carro e me deu um abraço apertado. Adeus. Te ligo amanhã, disse ela. Estarei esperando, respondi e entrei no táxi. Enquanto nos afastávamos, olhei para trás, para a casa, uma casa grande e linda, comprada com dinheiro que caíra sobre mim como maná do céu 20 anos antes. Uma casa que em breve não seria mais minha. O apartamento era exatamente o que eu esperava, uma moradia típica para um aposentado solteiro com orçamento apertado. Um quarto pequeno, uma sala de estar minúscula conjugada com a cozinha, um banheiro onde você mal consegue se virar. Tudo é antigo, mas limpo e funcional. Arrumei minhas coisas, coloquei a foto de Vivian na mesa de cabeceira e sentei-me na poltrona surrada perto da janela. Uma sensação estranha me invadiu, uma mistura de tristeza, alívio e determinação. Fiquei triste com o rumo que as coisas tinham tomado para minha filha, mas ao mesmo tempo feliz por não precisar mais fingir e suportar a humilhação diária. Além disso, eu estava determinada a seguir o plano que havia amadurecido na minha cabeça. No dia seguinte, encontrei Raymond Prescott em um café perto do meu novo apartamento. Ele ficou surpreso quando liguei, e ainda mais surpreso quando lhe contei que a casa era minha, não da minha filha, mas sua compostura profissional logo retornou. Sr. Cunningham, ele estendeu a mão para mim, fico feliz que tenha decidido usar meus serviços. Devo dizer que sua casa é uma verdadeira joia no mercado imobiliário de Slidell. Assenti, tomando um gole de café. Quero vendê-la rápida e discretamente, disse eu. Há um detalhe delicado. Minha filha e a família dela, que moram na casa, não sabem que ela é minha. Raymond ergueu as sobrancelhas, mas não fez perguntas. Entendo que as circunstâncias familiares podem ser difíceis, mas isso não é problema. Podemos lidar com todas as transações em sigilo. No entanto, os compradores precisarão ver a casa. Eu sei, interrompi. Você pode dizer à minha filha que a atual proprietária decidiu vender a casa e que ela terá um período padrão de despejo após a finalização do negócio. Ela não precisa saber que a proprietária sou eu. Raymond tamborilou os dedos na mesa, pensativo. É possível. Poderíamos fazer a venda por meio de um fundo fiduciário ou de uma sociedade de responsabilidade limitada para ocultar seu nome, mas deixe-me perguntar, você tem certeza de que quer seguir esse caminho? Segredos de família tendem a vir à tona na pior hora possível. Dei uma risadinha. Este segredo em particular foi guardado por 20 anos. Mas alguns meses não farão diferença. Como você quiser, Raymond assentiu. Agora, sobre o preço. Após uma avaliação preliminar e análise de mercado, acredito que podemos anunciar sua casa por $890 mil. É um preço agressivo, mas realista, considerando a demanda atual. Concordei. Parece razoável, mas gostaria de estabelecer um preço mínimo aceitável de $840 mil.
Se receber uma oferta desse valor ou superior, concordo em vender imediatamente. Raymond sorriu. O senhor entende muito de móveis, Sr. Cunningham. $840 é um bom limite. Tenho quase certeza de que receberemos ofertas maiores, mas isso nos dá um alvo claro. Discutimos os detalhes, comissão da agência, cronograma de apresentações, estratégia de marketing. Raymond foi profissional em seu trabalho, explicou tudo com clareza e sem exageros. Ao final da reunião, tive a impressão de que estava em boas mãos. Terei os documentos prontos até o final da semana, disse Raymond, despedindo-se. Enquanto isso, vou tirar fotos e fazer um tour virtual. Quando seria conveniente me mostrar o interior da casa? Minha filha trabalha durante a semana, das 9 horas às 17 horas, eu disse. Esse seria o melhor horário. Eu te dou a chave. Raymond assentiu e nos despedimos. Voltei para o meu pequeno apartamento, sentindo-me estranhamente aliviada. A roda havia girado. Em breve, meu plano de vingança se tornaria realidade. À noite, Gina ligou. Não atendi de imediato, olhando para a tela piscante do celular. Parte de mim queria ignorar as ligações dela pelo resto da vida, mas eu sabia que isso só adiaria o inevitável. Além disso, eu estava curioso para saber o que ela diria. Olá, respondi finalmente. Ah, onde você está? Sua voz soou irritada, mas eu percebi um tom de preocupação. Em algum lugar seguro, respondi evasivamente. Você se mudou sem nem se despedir. Foi mesmo? Cheguei em casa e você sumiu. Suas coisas sumiram. Avery disse que você pegou um táxi e foi embora. O que você esperava, Gina? Você literalmente me expulsou de casa. Eu não te expulsei. Só disse que você deveria pagar a sua parte justa. Que eu não tinha condições, lembrei a ela, o que equivale a um despejo. Houve silêncio na linha. Então Gina suspirou. Olha, talvez eu tenha sido muito dura. Podemos conversar sobre isso. Você não deveria morar sozinha na sua idade. É perigoso. Ah, pensei, é lá que o cachorro está. Gina não estava preocupada comigo. Ela estava preocupada com dinheiro. Sem o meu aluguel, o orçamento familiar seria drasticamente reduzido. Estou me virando muito bem sozinha, respondi. Encontrei um apartamento pequeno que posso pagar. Nada com que me preocupar. Mas suas coisas, ela começou. Eu peguei tudo o que preciso, interrompi. O resto você pode jogar fora ou ficar com ele, o que quiser. Ah, você está sendo irracional, disse ela, com um tom familiar de superioridade na voz. Você tem 77 anos. Não pode simplesmente ir morar sozinho. Claro que sim, respondi. E vou fazer isso. Não se preocupe, Gina. Não serei um fardo para você e o Noah. Não é esse o ponto, exclamou ela. Somos uma família. Temos que nos manter unidos. Família? Como ela se lembrou disso convenientemente quando percebeu que estava perdendo sua fonte de renda? Desculpe, Gina, mas você mesma destruiu essa ilusão quando me deu o ultimato, eu disse calmamente. Respeito sua decisão e já tomei a minha. Acho que é o melhor para todos nós. Ela tentou me convencer a voltar por mais um tempo, mas continuei inflexível. Por fim, ela desistiu. Tudo bem, faça o que quiser, disse ela, mas quando achar difícil viver sozinha, não venha chorar para mim. Não se preocupe, não vou, respondi e desliguei. Passei os dias seguintes me adaptando ao meu novo apartamento. Fiz compras, encontrei a farmácia mais próxima e estudei os horários dos ônibus. A vida começou a tomar um novo rumo. Sem as brigas diárias com a Gina, sem ter que prestar contas de cada dólar gasto, sem a sensação constante de ser um fardo para os próprios filhos, eu respirava mais aliviada. Apesar das condições modestas, eu me sentia mais livre do que nunca. Avery ligou no segundo dia, como prometido. Dei o endereço a ela, e ela chegou naquela noite, trazendo biscoitos caseiros e um livro novo. Como você está se adaptando? Perguntou ela, olhando ao redor do apartamento. Bastante confortável, respondi, servindo chá. É tranquilo. Os vizinhos são, em sua maioria, idosos como eu.
Tem até um parquinho por perto, onde eu caminho de manhã. Avery sentou-se à pequena mesa da cozinha, apoiando o queixo nas palmas das mãos. Mamãe está furiosa, disse ela. No começo, ela achou que você estava blefando e que voltaria logo. Agora ela percebeu que você está falando sério, e isso está irritando ela. Sorri. Imagino. Como Noah reagiu? Ele está preocupado com dinheiro, disse Avery, revirando os olhos. Ele ainda está calculando quanto terá que pagar pela casa sem a sua parte. Os dois estão agindo como se você os tivesse traído, e não o contrário. Balancei a cabeça, mas não comentei. Não queria colocar minha neta em uma posição ainda mais difícil, obrigando-a a escolher um lado no conflito. E o Weston? Ele sabe que eu me mudei? Minha mãe ligou para ele, disse Avery, tomando um gole de chá. Ele disse algo como, típico Ar, sempre pensando em si mesmo. Desculpe, vovô, mas meu tio é um idiota, ela acrescentou. Ri aberta e sinceramente pela primeira vez em muito tempo. Não se desculpe, querida. É uma família difícil, como dizem. Conversamos por quase 2 horas. Avery me contou sobre a faculdade, seu emprego de meio período na cafeteria e seus planos para o futuro. Ela sonhava em se tornar jornalista e escrever sobre questões sociais. Tinha grandes planos e uma mente brilhante. Eu esperava que o dinheiro que ela um dia receberia de mim a ajudasse a realizar esses sonhos. Quando ela foi embora, senti a solidão novamente, mas não tão opressiva quanto antes. Agora era a solidão calma e pacífica de um homem que finalmente consegue respirar plenamente. 3 dias depois, Raymond Prescott ligou com a notícia. Sr. Cunningham, já temos compradores interessados, relatou, entusiasmado. Tirei fotos e fiz um tour virtual ontem, publiquei o anúncio hoje de manhã e já tenho 5 solicitações de visita. Tão rápido? Fiquei surpreso. Eu disse que o mercado está aquecido agora, respondeu Raymond. Além disso, sua casa é uma verdadeira joia. 3 andares em excelentes condições em um bairro nobre. Essas ofertas são raras. Combinamos um cronograma de visitas. Raymond levaria potenciais compradores quando Gina estivesse no trabalho. Dei a ele um segundo molho de chaves e o avisei para ter cuidado. Não deixe sinais de que esteve lá. Tranque todas as portas como estavam. Não se preocupe, Sr. Cunningham, garantiu-me o corretor. Sou profissional. Sua filha não vai desconfiar de nada até o último momento. No dia seguinte, Gina ligou novamente. Desta vez, seu tom era mais suave, quase como um pedido de desculpas. Tenho pensado na nossa situação, começou ela. Talvez possamos chegar a um acordo. Você poderia pagar um pouco mais. Não os $500 inteiros, mas digamos 250. Essa é uma sugestão interessante, respondi, neutro. O que mudou? Nada mudou, disse ela rapidamente. É que você é meu pai. Não quero você morando sozinho num apartamento barato. Não é seguro. Contive uma risada. Gina nunca foi boa em mentir. Era óbvio que, sem o meu aluguel, o orçamento deles estava estourando. Obrigada pela preocupação, eu disse. Mas já estou instalada. Assinei um contrato de 6 meses e dei um sinal. Além disso, é tranquilo. Ninguém me diz quanta eletricidade eu posso usar ou quando ligar o aquecedor. Conde, seja razoável, disse ela, com um toque de irritação na voz. Você não pode viver sozinho. E se você cair ou ficar doente à noite? Tenho um telefone para emergências, respondi. E não sou tão doente quanto você deve pensar. Eu consigo lidar com isso, ela suspirou. Você sempre foi teimoso. Até a mamãe disse que era impossível argumentar com você. A menção de Vivien me irritou. Gina raramente falava da mãe, como se estivesse tentando apagá-la da memória. Vivien sabia quando insistir e quando recuar, eu disse baixinho. É uma pena que você não tenha herdado essa característica. A conversa terminou rapidamente depois disso. Gina resmungou algo sobre ligar mais tarde e desligou. Eu sabia que ela não desistiria de tentar me reconquistar, não porque se importasse, mas por causa do dinheiro. A semana passou rápido. Raymond ligava todos os dias com notícias de visitas e potenciais compradores.
O interesse pela casa era avassalador. 12 famílias a visitaram nos primeiros 3 dias, e metade delas expressou intenções sérias. No 7º dia após o início das visitas, Raymond ligou com boas notícias. Sr. Cunningham, temos uma proposta, disse ele, com a voz animada. $860 mil em dinheiro. Fechamento rápido do negócio. Os compradores são um casal de idosos, recém-aposentados, que se mudou de Nova York. Eles adoraram a casa, principalmente a vista para o lago. Senti meu coração bater um pouco mais rápido. $860 mil era mais do que eu esperava. Incluindo a comissão da agência e os impostos, eu ficaria com cerca de $750 mil líquidos. Somando-se as minhas economias existentes, isso era mais do que suficiente para garantir uma velhice confortável. Aceito a oferta, eu disse sem hesitar. Ótimo, exclamou Raymond. Vou preparar os documentos e entrar em contato com o corretor. Podemos fechar o negócio em 2 semanas, se tudo correr bem. E a minha filha? Perguntei. Quando ela será notificada da venda? É procedimento padrão para os novos proprietários darem aos inquilinos 30 dias para se mudarem após o fechamento do negócio, disse Raymond. Mas, neste caso, como os compradores querem se mudar rapidamente, podemos notificar sua filha assim que o contrato preliminar for assinado. Isso dará a ela mais tempo para encontrar um novo lugar para morar. Faça isso, concordei. Quanto mais cedo ela souber, melhor. Depois da ligação, sentei-me numa cadeira perto da janela, olhando para a rua e ponderando minha decisão. Parte de mim se sentia amargurada e decepcionada. Não era como eu imaginava que minha vida terminaria. Eu esperava passar meus últimos anos com uma família amorosa, talvez com netos me visitando todo fim de semana, com uma filha que cuidasse de mim por amor, não por dinheiro. Em vez disso, eu estava vendendo minha casa para me vingar de uma mulher que me via apenas como uma fonte de renda. Mas outra parte de mim sentia uma estranha satisfação. Gina finalmente saberia a verdade, que ela morava na minha casa todos esses anos, e não o contrário, que eu não era um velho indefeso dependente dos seus favores, que eu poderia ter puxado o tapete dela a qualquer momento. E era exatamente isso que eu estava fazendo agora. Vivien provavelmente não teria aprovado tal vingança. Ela sempre dizia que a raiva destrói a alma de quem a sente, não de quem é direcionado. Mas Vivien não viu o que nossa filha havia se tornado desde sua morte. Não ouviu as palavras frias. Não sentiu os olhares de desprezo. Não suportou a humilhação dia após dia, ano após ano. Suspirei, olhando para a foto da minha esposa no criado mudo. Desculpe, querida, sussurrei. Mas às vezes até as pessoas mais pacientes desabam. Os dias seguintes se passaram em meio à burocracia. Assinei documentos, respondi a perguntas de advogados e enviei extratos bancários. Raymond conduziu o processo com maestria, explicando cada etapa e alertando sobre possíveis armadilhas. Gina ligou várias vezes, ainda tentando me convencer a voltar. Atendi evasivamente, sem querer dar falsas esperanças, mas também sem revelar meus planos. Que ela descobrisse tudo com o corretor, como uma inquilina comum. Seria justo. No 10º dia após minha partida, Raymond ligou com a notícia. Sr. Cunningham, o contrato preliminar foi assinado. Os compradores deram um sinal de $86 mil. Agora, podemos notificar oficialmente sua filha sobre a venda. Como você planeja fazer isso? Perguntei. O procedimento padrão é enviar uma carta registrada notificando-a da venda e exigindo que ela desocupe o imóvel em até 30 dias após o fechamento. Mas, no seu caso, acho que uma reunião pessoal será mais eficaz. Posso passar aí amanhã e explicar tudo. Ela vai ficar furiosa, avisei. Não se preocupe, Raymond sorriu. Em 15 anos neste ramo, já vi de tudo. A raiva dos inquilinos é uma ocorrência comum em vendas de imóveis. Concordei com o plano dele, mas pedi que não revelasse meu envolvimento até o final. Raymond prometeu manter a confidencialidade, mas avisou que, no fechamento da transação, meu nome inevitavelmente apareceria nos documentos. Se sua filha examinar a escritura, verá que você é o vendedor, disse ele. Não posso esconder isso. Entendo, respondi. Não vai importar até lá. O importante é que ela não saiba agora.
Naquela noite, não consegui dormir por um longo tempo, imaginando Raymond chegando até Gina e lhe contando a novidade. Como o rosto dela mudou quando percebeu que não podia mais morar naquela casa. Como ela ligou para Noah em pânico, contando que estavam sendo despejados. Uma parte de mim sentiu satisfação com esses pensamentos, mas outra parte sentiu um vazio estranho. Era isso mesmo que eu queria? Me vingar da minha própria filha, mesmo que ela merecesse? Saí da cama e fui até a janela. Noite. Slidell brilhava com luzes, vivendo sua vida, alheia aos pequenos dramas humanos que se desenrolavam a portas fechadas. Em algum lugar lá fora, em uma casa grande em uma rua tranquila, Gina dormia, sem saber que amanhã sua vida mudaria. E eu, seu pai, fui quem acionou o mecanismo. Você está fazendo a coisa certa, eu disse a mim mesmo. Ela escolheu esse caminho quando decidiu que dinheiro era mais importante que família. Mas em algum lugar lá no fundo, uma voz semelhante à de Vivien sussurrou: existem vencedores em conflitos familiares, ah? Ou só perdedores? Eu não sabia a resposta. Eu sabia que a ligação de Gina viria logo. Raymond Prescott deveria se encontrar com ela naquela manhã para dar a notícia da venda da casa. Sentei-me no meu pequeno apartamento, tentando ler um romance policial, mas as palavras se turvavam diante dos meus olhos. Meus pensamentos voltavam constantemente para o que estava acontecendo agora na minha antiga casa. Como Gina reagiria? O que ela diria? Gritaria, choraria ou analisaria a situação friamente como Noah faria? O telefone tocou exatamente às 11h30. Olhei para a tela. Era ela. Respirei fundo, organizando meus pensamentos, e atendi. Alô? Que diabos está acontecendo aqui? A voz de Gina soava cheia de raiva. Sem cumprimento, direto ao ponto. Do que você está falando? Decidi não facilitar ainda mais para ela. Um corretor esteve aqui, ela praticamente gritava. Ele disse que a casa foi vendida e que temos que nos mudar 30 dias após o fechamento do negócio. Deve ter havido algum engano, certo? Vocês se enganaram com o aluguel. Era isso. O momento para o qual eu vinha me preparando há 2 semanas. O momento em que a verdade finalmente vem à tona. Não, Gina, não há engano, respondi calmamente. A casa foi mesmo vendida. Mas como isso é possível? Sua voz tremeu. Você tem pago o aluguel em dia. Eu mesma chequei as contas. Como o senhorio pode nos despejar? O proprietário pode fazer o que quiser com sua propriedade, eu disse, inclusive vendê-la. Então precisamos contatá-lo imediatamente, insistiu Gina. Explique a situação. Ofereça-se para comprar a casa nós mesmos. Noah e eu temos um bom histórico de crédito. Nós poderíamos. Gina, interrompi. Você não entende. O proprietário já tomou a decisão. A casa foi vendida por $840 mil. O dinheiro já foi pago. Os documentos já foram assinados. Mas isso é loucura. Moramos aqui há mais de 5 anos. Deveríamos ter alguns direitos. Eu podia ouvir o desespero em sua voz. Ah, você precisa nos ajudar a resolver isso. Você tinha o contato do proprietário, certo? Você pagou diretamente a ele. Fechei os olhos. Era isso. O momento da verdade. Não, Gina, eu não paguei nenhum senhorio. Eu paguei você. Do que você está falando? Ela obviamente não entendia. Claro, você me pagou, e eu paguei ao senhorio. Era mais conveniente. Não, respondi lentamente, pronunciando cada palavra com clareza. Você não pagou a nenhum senhorio porque não havia senhorio. A casa sempre me pertenceu. O silêncio pairava na linha. Eu quase conseguia ver Gina tentando entender minhas palavras, seu rosto mudando de incompreensão para choque. O quê? O que você disse? Ela finalmente perguntou. Eu disse que era dona da casa, repeti. Comprei-a há 20 anos, depois que sua mãe morreu, com dinheiro da loteria. Nunca fui inquilina. Era mentira. Não. Sua voz ficou baixa, quase um sussurro. É impossível. Você não conseguiria. Você sempre disse que estava alugando esta casa,
que mal conseguia sobreviver. Eu menti, confirmei. Porque eu sabia que se contasse a verdade sobre os ganhos e a casa, você e o Weston não me deixariam um centavo. Você sempre foi assim, implorando e implorando e implorando. Dinheiro para a faculdade, dinheiro para o seu primeiro carro, dinheiro para o seu casamento. Você nunca era grato, sempre querendo mais. E isso é loucura, disse Gina, sem conseguir acreditar no que estava acontecendo. Você está dizendo que mentiu para nós por 20 anos? Que nos deixou pensar que estávamos ajudando você quando, na verdade, você morava na minha casa e me cobrava pelo privilégio, terminei por ela. É isso mesmo. E agora você vendeu a casa. Sua voz subitamente tornou-se áspera. Você está jogando sua própria filha na rua. Vendi meu imóvel, corrigi. O mesmo imóvel pelo qual você estava exigindo dinheiro, o mesmo imóvel do qual você ameaçou me expulsar se eu não aumentasse o aluguel. Lembra do que você disse? Pague o aluguel ou saia. Bem, eu disse. Agora você tem que limpar tudo. Você é um monstro, Gina suspirou. Como pôde fazer isso com a sua própria família, com a sua própria filha? O que a Avery vai dizer quando descobrir que o avô dela nos expulsou de casa? Eu não jogo ninguém na rua, retruquei. Você tem 30 dias para encontrar um novo lugar para morar. Com a sua renda, isso não deve ser um problema. E deixe a Avery fora disso, acrescentei. Ela é a única da sua família que já me tratou com respeito. Ela vai te desprezar quando descobrir a verdade, sibilou Gina. Todos nós vamos. Weston, Noah, a família inteira. Você vai ficar sozinho, completamente sozinho. As palavras dela deveriam ter me magoado, mas, de uma forma estranha, eu me sentia apenas cansada das mentiras, do fingimento, do relacionamento tóxico que durava anos. Já estou sozinha, Gina, eu disse baixinho. Estou sozinha desde que sua mãe morreu. Você e Weston nunca estiveram por perto, exceto quando você precisava de dinheiro, então suas ameaças chegaram uns 20 anos atrasadas. Do outro lado da linha, ouvi Gina soluçar. Pela primeira vez em toda a conversa, havia emoção genuína em sua voz, não indignação fingida. Não é justo, disse ela com a voz trêmula. Você não tem o direito de dizer isso. Nós cuidamos de você. Nós. Você cuidou do meu dinheiro, interrompi. Você nem sabe quais remédios eu tomo, Gina. Você não sabe quais livros eu leio, que músicas eu ouço. Você não estava interessada na minha vida, só na minha carteira. Isso não é verdade, disse ela, indignada. Eu cozinhei suas refeições, lavei suas roupas, levei você ao médico. E me fazia sentir um fardo por cada favor que eu fazia, acrescentei. A cada oportunidade que você tinha, me lembrava de como era difícil para você estar comigo, contando quanta eletricidade eu usava e quanta água eu desperdiçava. Isso não é se importar, Gina. São negócios. Não acredito que você sinta isso por nós, disse ela, com a voz mais baixa. Depois de tudo o que fizemos por você. E eu não acredito que você não consegue enxergar a verdade, respondi. Mas isso não importa mais. A casa foi vendida. Você tem 30 dias para encontrar um novo lugar para morar. Sugiro que comece a procurar imediatamente. Você vai se arrepender disso, disse Gina, com a voz ameaçadora. Vou contar para todo mundo o que você fez. Toda a sua família, todos os seus vizinhos, todo mundo vai saber como você realmente é. Diga a eles, dei de ombros, embora ela não conseguisse perceber. Não tenho nada a esconder. Nada mais. Apertei o botão de desligar e coloquei o telefone na mesa. Minhas mãos tremiam um pouco. Apesar da minha aparente calma, a conversa não foi fácil para mim. Senti uma estranha mistura de emoções, alívio por a verdade finalmente ter sido revelada, tristeza por meu relacionamento com minha filha ter sido finalmente arruinado e o vazio que surge depois de um triunfo tão esperado, mais amargo. Levantei-me e fui até a janela. O dia estava claro e ensolarado. As pessoas caminhavam pela rua, cuidando da própria vida, alheias ao pequeno drama familiar que se desenrolava em um dos apartamentos. A vida continuava como sempre, indiferentes aos nossos problemas. O telefone tocou novamente 15 minutos depois. Desta vez era Weston.
Eu quase esperava por isso. Claro, Gina ligou para o irmão e imediatamente contou tudo a ele. Respirei fundo e atendi. Weston, que diabos você está fazendo? A voz do meu filho estava cheia de raiva. Gina acabou de me ligar histérica. Você vendeu a casa? Sério? Você está jogando seus próprios filhos na rua? Vendi minha propriedade, respondi calmamente. Algo que eu tinha todo o direito de vender. Mas por que agora? Por que tão de repente? Weston claramente não conseguia entender meus motivos. E por que diabos você nunca nos disse que era dono da casa? Por que você começaria imediatamente a exigir a sua parte? Respondi sem rodeios. Como sempre fazia. Toda vez que eu tinha dinheiro, você e a Gina imediatamente estendiam a mão. Lembra quando você me pediu um empréstimo para o seu negócio? Toda vez que nos víamos, todas as ligações terminavam com você pedindo dinheiro. Isso não é justo, disse Weston, indignado. Pedi ajuda porque acreditei que você queria que eu tivesse sucesso. Porque você é meu pai, droga. E eu ajudei, lembrei-o, muitas vezes, mas nunca foi o suficiente, não é? Sempre precisava de mais. E onde está a gratidão? Onde está o respeito? Você só me ligava quando precisava de dinheiro. Nem me visitou no meu aniversário ano passado. Eu tinha uma reunião importante, defendeu-se Weston. Não podia cancelá-la. Claro que não, suspirei, cansada. Sempre há algo mais importante do que um pai idoso. Mas quando você precisa de dinheiro, de repente surge a hora de fazer uma ligação. Não acredito que você se sinta assim por nós, percebi o ressentimento na voz de Weston. Somos sua família, pai. Cuidamos de você. Não, Weston, balancei a cabeça. Você cuidou do meu dinheiro e do que eu podia fazer por você, não de mim. E foi por isso que decidiu se vingar. Jogar Gina e a família dela na rua. Essa é a sua maneira de nos dar uma lição. Não vou jogar ninguém na rua, repeti pacientemente. Eles têm 30 dias para encontrar um novo lugar para morar. Com a renda deles, isso não deve ser um problema. 30 dias não é nada, exclamou Weston. Você sabe como é difícil encontrar uma boa casa em Slidell agora? Os preços dispararam. Eu sei, eu disse. Foi por isso que vendi o meu. $840.000 foi um bom preço. Weston ficou em silêncio por um momento, digerindo a informação. $840.000. Sua voz mudou. O que você vai fazer com esse dinheiro? É isso. Assim que a grande quantia foi mencionada, o tom de Weston imediatamente mudou de irritado para interessado. Típico. Não é da sua conta, respondi. Meu dinheiro é da minha conta. Mas é a casa da família, objetou ele. Mamãe jamais aprovaria o que você está fazendo. A menção de Vivien me irritou, mas não me deixei levar pela manipulação. Não envolva sua mãe nisso, eu disse, com severidade. Ela também jamais aprovaria a maneira como vocês dois me trataram todos esses anos. Ficaria decepcionada ao ver como os filhos dela se tornaram gananciosos. Isso é baixo, pai, a voz de Weston ficou fria. Usar a mamãe contra nós. Nada menos do que usar a memória dela para me manipular, respondi. A conversa claramente não estava levando a lugar nenhum. Weston continuou a me acusar de traição, e eu permaneci inflexível. Por fim, ele desistiu. Sabe de uma coisa? Faça o que quiser, mas não volte para nós quando estiver sozinha e doente. Gina e eu lavamos as mãos. Você fez isso há muito tempo, eu disse baixinho. Muito antes de hoje. Encerrei a ligação e afundei pesadamente na cadeira. Essas conversas tinham me esgotado mais do que eu esperava. Não fisicamente, mas emocionalmente. Dizer em voz alta o que eu vinha guardando há anos foi libertador e angustiante ao mesmo tempo. A próxima ligação foi de Avery. Sua voz soava preocupada. Vovô, o que está acontecendo? A mamãe acabou de me ligar histérica, dizendo que você vendeu a casa e está expulsando eles da rua. É verdade? Suspirei. Pobre Avery, tendo que se ver no meio de um conflito familiar. Em parte, respondi honestamente. Eu vendi a casa, mas não vou expulsar ninguém.
Eles têm 30 dias para encontrar um novo lugar para morar. Mas, vovô, eu não entendo, sua voz soava confusa. Como você pôde vender a casa? Era da mamãe e do papai, não é? Não, querida, eu disse suavemente. A casa sempre foi minha. Comprei-a há 20 anos, mas nunca contei a ninguém. Houve uma pausa durante a qual Avery provavelmente tentava processar a informação. Você está me dizendo isso esse tempo todo? Ela começou. Seus pais moraram na minha casa esse tempo todo, e não o contrário, confirmei. E estavam me cobrando aluguel. Irônico, não é? Mas por que você nunca falou sobre isso? Eu podia ouvir a perplexidade em sua voz. Por que você escondeu? Porque eu sabia que, quando a verdade viesse à tona, seus pais e o tio Weston iriam querer a parte deles, expliquei. Ganhei na loteria, Avery. Uma grande. Comprei uma casa com o dinheiro e depositei o restante em uma conta. Se descobrissem, não haveria nenhum vestígio do dinheiro um ano depois. Você não confiava neles, ela disse. Eu os conhecia muito bem, corrigi. E o tempo me provou que eu estava certa. Veja como eles reagiram quando me recusei a aumentar o aluguel. Sua mãe literalmente me expulsou da minha própria casa. Avery ficou em silêncio por um tempo, digerindo a informação. Mamãe disse que você fez isso por vingança, disse ela finalmente. Que você queria puni-los. Fiquei pensando. Seria a vingança? Sim, em parte. Não podia negar que sentia alguma satisfação ao imaginar o choque de Gina. Mas não era só isso. Fiz isso porque estava cansada, disse eu, honestamente. Cansada de mentir, de fingir, de ter que justificar cada dólar que gastava. Eu queria liberdade, Avery. Poder fazer com o meu dinheiro o que bem entendesse, sem medo de alguém entrar em contato e exigir a sua parte. Eu entendo, disse ela baixinho. Mas ainda é cruel, avô. Eles estão sem um lar agora. Eles têm dinheiro para alugar ou comprar uma casa nova, objetei. Não estão na rua e têm 30 dias, tempo mais do que suficiente para encontrar um lugar para morar. Você provavelmente tem razão, suspirou Avery. É que tudo isso é tão inesperado. Não sei o que pensar. Você não precisa escolher um lado, querida, eu disse suavemente. Eu ainda vou te amar, não importa o que você decida. Eu sei, vovô, sua voz tremeu. Só estou com medo de não poder mais te ver. Mamãe está furiosa. Ela diz que nunca vai te perdoar. A escolha é dela, eu disse. Mas você pode me visitar quando quiser. Minha porta está sempre aberta para você. Depois de conversar com Avery, me senti esgotada. Era como se todas as emoções que eu vinha reprimindo há anos tivessem explodido em um dia e deixado um deserto escaldante. Não houve triunfo, nem satisfação de vingança, apenas cansaço. No estranho alívio de não precisar mais fingir, desliguei o celular, não querendo mais conversas. Chega por hoje. Amanhã seria outro dia, e talvez as paixões se acalmassem um pouco, embora eu duvidasse. À noite, saí para uma curta caminhada. O tempo estava quente e havia o cheiro de árvores floridas no ar. Caminhei lentamente, pensando nos acontecimentos do dia, no choque na voz de Gina, na raiva de Weston, na confusão de Avery, em como uma decisão tomada 20 anos atrás de esconder os ganhos e comprar a casa havia me levado ao dia de hoje. Eu estava certo em fazer isso? É difícil dizer. Talvez, se eu tivesse sido honesto com meus filhos desde o início, as coisas teriam sido diferentes. Talvez, sabendo do meu dinheiro, eles tivessem demonstrado mais respeito, mais cuidado ou, mais provavelmente, teriam simplesmente desperdiçado minhas economias mais rápido. Lembrei-me de Vivien, de sua sabedoria, de sua capacidade de enxergar através das pessoas. Ela sempre dizia que segredos destroem famílias de dentro para fora, lenta mais seguramente, como cupins destroem uma árvore. Será que ela estava certa? Eu havia destruído minha família com minhas mentiras? Ou ela já havia sido destruída pela ganância e egoísmo dos meus filhos? Eu não sabia a resposta. Duvidava que algum dia a soubesse. Mas uma coisa eu tinha certeza, não queria mais viver uma mentira. O que quer que acontecesse a seguir, qualquer que fosse o desfecho desta história, eu encararia de olhos abertos e consciência tranquila.
De volta ao apartamento, liguei meu celular. 10 chamadas perdidas da Gina, 5 do Weston, 2 da Avery. Algumas mensagens que não me dei ao trabalho de ler. Silenciei o som e coloquei o celular no criado mudo. Amanhã. Eu lidaria com tudo isso amanhã. Esta noite, eu só queria um pouco de paz. Sentei-me numa cadeira perto da janela, observando o pôr do sol sobre Slidell. Uma estranha sensação de liberdade me invadiu, como se o peso que eu carregava há 20 anos finalmente tivesse caído dos meus ombros. Sim, eu havia machucado meus filhos. Sim, eles provavelmente nunca me perdoariam. Mas eu não era mais prisioneira das minhas próprias mentiras, não era mais vítima das manipulações deles. Pela primeira vez em muito tempo, me senti real. Não um velho pobre dependente da caridade da filha, nem um pai mesquinho que se recusava a ajudar o filho, mas apenas um homem, Al Cunningham, um viúvo de 77 anos que tinha o direito de administrar sua vida e seu dinheiro como bem entendesse. Não foi um triunfo. Foi simplesmente uma libertação. 3 semanas se passaram desde o dia em que Gina descobriu a verdade sobre a casa. Nesse período, minha vida mudou drasticamente. O negócio foi fechado com sucesso e recebi um cheque de $735.000 após o pagamento de todas as taxas e impostos. O dinheiro foi depositado na minha conta, juntando-se ao saldo dos ganhos que eu havia guardado com tanto cuidado durante todos esses anos. A primeira coisa que fiz com minha nova riqueza foi comprar uma casa pequena, mais aconchegante, na zona sul de Slidell. Era térrea, com 3 quartos, uma sala de estar espaçosa e uma varanda com vista para um jardim bem cuidado. Custou $520.000, consideravelmente menos do que eu havia conseguido vendendo a casa antiga, mas era muito mais prática para um velho solitário. Sem escadas, portas largas, um layout prático, tudo para uma vida confortável. A corretora que me ajudou com a compra, uma mulher cheia de energia chamada Ellen Maroho, ficou surpresa quando paguei a casa integralmente, sem pagar a hipoteca. Isso é raro hoje em dia, Sr. Cunningham, disse ela enquanto assinávamos os papéis. Estou velho demais para crédito, respondi com um sorriso. Prefiro possuir o que tenho de forma plena e incondicional. Depois de comprar a casa, comecei a reformá-la. Pela primeira vez em anos, pude gastar dinheiro sem pensar no que Gina ou Noah diriam. Comprei móveis novos, confortáveis, de alta qualidade, escolhidos pelo meu gosto, não por economia. Encomendei uma poltrona grande com encosto ajustável, com a qual eu sonhava há muito tempo. Comprei uma TV moderna com tela grande para assistir a filmes antigos que eu tanto amava. Renovei meu guarda-roupa, jogando fora as camisas e calças surradas que usei por anos com medo de parecer perdulária. Mas o maior prazer foi consultar um médico, não aquele a quem Gina me levou, lembrando-me constantemente do custo da consulta, mas um especialista que me foi recomendado por um vizinho. O Dr. Phelps, um gerontologista experiente, fez-me um exame completo, prescreveu medicamentos mais eficazes para a minha artrite e até recomendou um fisioterapeuta que me ajudou a desenvolver um programa de exercícios para melhorar a minha mobilidade. Para alguém da sua idade, o senhor está em ótima forma, Sr. Cunningham, disse o Dr. Phelps após o exame. Com os devidos cuidados e tratamento, o senhor poderá viver muitos mais anos de vida ativa. Essas palavras foram um bálsamo para a minha alma. Durante anos, ouvi Gina me dizer que eu estava definhando e precisando cada vez mais de cuidados. Era bom saber que minha saúde não estava tão ruim quanto ela tentava me convencer. Enquanto eu me adaptava à minha nova casa, Gina e Noah procuravam febrilmente um lugar para morar. Avery me contou sobre isso durante nossas conversas telefônicas regulares. Ela foi a única da família que manteve contato comigo depois do escândalo da casa, como ela o chamou. Eles estão procurando apartamentos, mas nem todo mundo está feliz, ela me contou uma noite. A mamãe diz que nada se compara à casa antiga, e o papai está bravo com o preço do aluguel. Eles brigam o tempo todo. Sinto muito que você tenha que testemunhar isso, eu disse sinceramente. Não é sua culpa, vovô, suspirou Avery. Bem, tecnicamente é, mas eu entendo por que você fez isso. Eu provavelmente também teria me cansado das constantes reclamações e exigências. Era típico de Avery tentar ver a situação de diferentes ângulos. Aos 19 anos, ela tinha uma sabedoria que faltava aos seus pais. Como o tio Weston reagiu a tudo isso? Perguntei, embora já tivesse adivinhado a resposta. Ele está furioso, confirmou Avery. Ele diz que você traiu a família inteira, que é egoísta e tudo mais.
Mas sabe o que é engraçado? Quando a mamãe contou a ele sobre o seu dinheiro, a primeira coisa que ele fez foi ligar e pedir um empréstimo para expandir os negócios, bem no meio de um escândalo. Não fiquei surpreso. Weston sempre foi assim. Mesmo quando estava bravo, ele se aproveitava. E seus pais? Eles ainda estão bravos comigo? Mamãe respondeu Avery após uma breve pausa. Ela diz que nunca vai te perdoar por ter nos traído e nos expulsado de casa. Papai está mais bravo por ter que pagar por uma casa nova. Sabe, pai, para ele é tudo uma questão de dinheiro. Sim. Noah sempre foi analista financeiro, não apenas por profissão, mas por vocação. Cada decisão em sua vida foi tomada sob o prisma do lucro e do prejuízo. Eles encontraram algo adequado? Perguntei, sentindo uma leve pontada na consciência. Acho que sim, respondeu Avery. Um apartamento num condomínio novo perto do centro. Não é tão grande quanto a casa, mas é um lugar decente. Minha mãe ainda não estava feliz, dizendo que era um retrocesso na vida deles. Eu não disse nada. Gina sempre foi obcecada por status, pelas armadilhas do sucesso. Mudar-se de uma casa grande para um apartamento, mesmo que fosse bom, foi um golpe para o seu ego. Quando você vai se mudar para sua nova casa? Avery mudou de assunto. Já me mudei, respondi. Trouxe as últimas coisas ontem. Você devia passar por aqui um dia desses. Acho que vai gostar. Vou, ela prometeu. Só não conte para a mamãe. Ela vai me proibir de te ver. Será nosso segredo, assegurei-lhe. Depois da nossa conversa, sentei-me na varanda nova, apreciando o calor da noite e uma xícara de chá. Era estranho como as coisas tinham se desenrolado. Durante anos, vivi uma mentira, fingindo ser um velho pobre, dependente da simpatia da minha filha. Agora que a verdade havia sido revelada, eu estava livre. Mas o preço dessa liberdade era o meu relacionamento com a maior parte da família. Valeu a pena? É difícil dizer. Às vezes, em momentos de fraqueza, eu duvidava da minha decisão. Talvez valesse a pena continuar no jogo, suportar humilhações e reclamações para preservar ao menos a aparência de laços familiares. Mas então me lembrei da frieza calculista nos olhos de Gina quando ela exigiu um aumento no aluguel, da ganância de Weston, sempre pedindo mais do que eu podia dar, da sensação constante de que eu era um fardo, de que minha presença só era tolerada por causa do dinheiro que eu trazia. Não, decidi, a liberdade valia o preço. A possibilidade de viver de acordo com minhas próprias regras, de gastar meu próprio dinheiro sem desculpas, de não ter que temer ser expulsa da minha própria casa. Valia a pena terminar um relacionamento que há muito tempo havia deixado de ser saudável. Avery cumpriu a promessa e me visitou alguns dias depois. Seus olhos se arregalaram ao ver minha nova casa. Uau, vovô, exclamou ela, olhando ao redor da espaçosa sala de estar com móveis novos e eletrodomésticos modernos. É incrível. Muito melhor do que eu esperava. O que você esperava? Perguntei com um sorriso. Que eu morasse num barraco. Não, claro que não, ela riu. É que a mamãe disse que você provavelmente se mudou para algum apartamento barato na periferia. Ela não faz ideia de que você tem tudo isso. Ela circulou pela sala, notando os móveis de qualidade, a TV nova, a coleção de livros cuidadosamente arrumados nas prateleiras. Ela não precisa saber, eu disse. Deixe-a pensar o que quiser. Passamos a tarde juntos. Mostrei a casa, o jardim e o computador novo que eu tinha comprado para aprender a usar a internet para Avery. Preparamos o jantar juntos, um jantar de verdade, com comida de qualidade que eu agora podia pagar, não a massa barata e o molho aguado que a Gina me dava. Você parece feliz, vovô, comentou Avery enquanto nos sentávamos na varanda depois do jantar. Mais relaxado, eu acho. Sou sim, admiti. Pela primeira vez em muito tempo, me sinto livre. Não preciso provar nada a ninguém. Não tenho desculpas para existir. Estou feliz por você, disse ela com sinceridade. Estou mesmo. Você merece ser feliz. Você também, querida, peguei a mão dela. A propósito, tem uma coisa que eu queria te contar. Abri uma conta fiduciária em seu nome para sua educação e seu futuro. O quê? Ela pareceu chocada. Vovô, você não precisa.
Eu quero, interrompi-a, você é a única nesta família que realmente se importa comigo. Não com o meu dinheiro, mas comigo. Você merece uma chance de ter uma boa educação, uma vida que você escolha, sem ter que se preocupar com dinheiro. Os olhos de Avery se encheram de lágrimas. Não sei o que dizer, sussurrou ela. Obrigada. Mas o que a mamãe e o papai vão dizer? Por que eles saberiam? Pisquei para ela. Isso é entre nós dois. Você pode administrar o dinheiro quando se formar na faculdade. Até lá, ele vai ficar só acumulando numa conta. Avery me abraçou forte, como quando era criança. Você é o melhor avô do mundo, disse ela. Apesar de todas as suas mentiras e segredos, ri, sentindo uma sensação agradável no coração. Pelo menos um relacionamento na minha família permaneceu intacto. Um mês depois de Gina e Noah se mudarem para o novo apartamento, o inesperado aconteceu. Weston me ligou pela primeira vez desde nossa última conversa acalorada. Pai, sua voz soou estranhamente suave. Como você está? Estou bem, respondi cautelosamente, desconfiando de alguma pegadinha. Como você está? Ótimo, ótimo, ele tossiu. Escute, eu estava pensando na nossa última conversa. Talvez eu tenha sido duro demais. Sabe, eu sempre sou esquentadinho quando se trata de família. Agradeço suas desculpas, eu disse neutramente. Sim, eu gostaria de passar na sua casa, se você não se importar. Ver como você está se adaptando, talvez ajudar com alguma coisa. Lá estava. Eu quase conseguia ouvir as engrenagens se encaixando na cabeça de Weston. Ele descobrira sobre o meu dinheiro, a minha casa nova e agora queria consertar o relacionamento, não por remorso ou amor, mas por uma possível vantagem. Isso é muito gentil da sua parte, eu disse. Mas estou perfeitamente resolvida. Tudo o que precisava ser feito já foi feito. É. Eu podia ouvir a decepção na voz dele. Bem, talvez eu só passe por aqui para te ver. Faz tanto tempo que não temos uma conversa de verdade. Talvez outra hora, respondi evasivamente. No momento, estou um pouco ocupada arrumando a casa. Depois de mais algumas tentativas de marcar uma consulta, Weston desistiu e se despediu, prometendo ligar mais tarde. Eu sabia que ele ligaria, principalmente se Avery tivesse notícias dele, e embora eu esperasse que minha neta ficasse de boca fechada, sobre o fundo que eu havia criado para ela. Gina aguentou mais. Por quase 2 meses após o despejo, ela não fez contato. Mas um dia, enquanto eu estava cuidando do jardim da minha nova casa, o carro dela parou. Endireitei-me, apoiando-me no ancinho, e a observei sair do carro, olhando ao redor da minha casa com indisfarçável espanto. Ah, ela disse em vez de me cumprimentar. Que lugar lindo você tem aqui. Obrigada, respondi calmamente. A que devo esta visita? Ela se aproximou, examinando meu rosto. Você está com ótima aparência, disse ela, com um toque de surpresa. Mais saudável do que antes. Uma dieta adequada, um bom médico e a ausência de estresse constante fazem maravilhas, eu disse. Gina apertou os lábios, mas conteve uma resposta ríspida. Avery me disse que você comprou esta casa com o dinheiro da venda da nossa, quer dizer, da sua antiga casa. Sim, confirmei. É muito mais prático para alguém da minha idade. Sem escadas, tudo no mesmo andar. Ela sentiu, olhando para o jardim bem cuidado, os novos móveis de jardim na varanda, a fachada recém-pintada. Deve ter custado uma fortuna. Eu posso pagar, respondi simplesmente. Gina suspirou, como se estivesse reunindo forças. Olha, pai, eu sei que não terminamos da melhor maneira. Fiquei chocada e irritada com a sua decepção. Mas, com o passar do tempo, pensei que talvez devêssemos tentar consertar as coisas. Ainda somos uma família. Família, repeti, pensativa. Engraçado como você só tocou nesse assunto agora. Não quando me expulsou de casa. Não quando me fez pagar por um quarto na minha própria casa. Eu não sabia que era sua casa, ela protestou. Você nunca nos contou a verdade. E se eu tivesse? Perguntei. O que teria mudado? Você teria me tratado com mais respeito ou apenas exigiria mais dinheiro? Gina não respondeu, mas seu silêncio foi mais eloquente do que qualquer palavra.
Você não veio aqui para se reconciliar, eu disse, percebendo a verdade. Você veio aqui porque descobriu sobre o meu dinheiro, minha nova casa, porque percebeu que tinha perdido a chance de receber a sua parte. Não é justo, disse ela baixinho. Você está me julgando sem nem me dar uma chance. Eu te dei uma chance todos os dias durante os 5 anos que vivi com você, respondi. Cada dia era uma chance de me tratar como um pai, não como uma fonte de renda. Você não tirou nenhuma delas. Ficamos em silêncio, olhando um para o outro através de um abismo de ressentimento e incompreensão mútuos. Finalmente, Gina se virou para o carro. Achei que você se sentiria solitário e infeliz, disse ela por cima do ombro. Que perceberia o quanto precisava de uma família, mas parece que você está se virando muito bem sozinho. Sim, concordei. Estou bem. Ela entrou no carro e foi embora sem se despedir. Observei-a a partir, sentindo uma estranha mistura de tristeza e alívio. Provavelmente seria a última vez que nos veríamos, mas talvez fosse melhor para nós dois. Os meses seguintes se passaram em relativa paz. Montei minha nova casa, cuidei do jardim e criei um clube de hobbies onde pessoas mais velhas como eu se reuniam para discutir livros e jogar xadrez. Avery me visitava regularmente, às vezes passando o fim de semana. Ela falava sobre a faculdade, sobre seus planos de se tornar jornalista, sobre viagens que queria fazer. Weston ligou várias vezes, sempre com um pedido de dinheiro mal disfarçado. Recusei educadamente, dizendo que todo o meu dinheiro já havia sido gasto. Ele rapidamente perdeu o interesse na conversa depois disso. Gina não ligou nem apareceu mais. Soube por Avery que ela e Noah tinham comprado uma casa menor do que a anterior, mas ainda espaçosa e em um bom bairro. O relacionamento entre eles estava tenso. Noah acusou Gina de perder uma mina de ouro por não ter um relacionamento melhor comigo. Às vezes, eu me perguntava se tinha feito a coisa certa ao revelar meu segredo daquela maneira. Talvez eu devesse ter contado a verdade aos poucos para as crianças, dando-lhes tempo para se acostumarem com a ideia de que o pai não era tão pobre quanto pensavam. Mas então me lembrei da frieza calculista nos olhos de Gina, da ganância de Weston, e percebi que nada teria mudado. Eles apenas chegariam ao meu dinheiro mais rápido. Em uma manhã ensolarada de primavera, eu estava sentada na varanda da minha nova casa, saboreando uma xícara de café delicioso, café de verdade, moído na hora, não instantâneo barato que a Gina estava comprando. O jornal da manhã estava na minha frente. Eu ainda preferia o papel ao eletrônico, mesmo já tendo dominado a internet e até criado uma conta de e-mail para me comunicar com a Avery. O jardim que eu havia cuidado com tanto carinho nos últimos meses estava começando a florir. Tulipas, narcisos, rosas precoces, pontos de cor vibrantes contrastando com a vegetação fresca. Contratei um jardineiro que vinha uma vez por semana para ajudar com o trabalho pesado, mas eu cuidava da maior parte dos cuidados com as plantas. Era uma atividade prazerosa que me dava uma sensação de realização e conexão com a natureza. Meu telefone tocou, quebrando o idílio matinal. Olhei para a tela. Gina. Estranho. Ela não ligava há meses. O que poderia tê-la feito quebrar o silêncio? Fiquei olhando para a tela piscando, me perguntando se deveria atender. O que ela diria? Outra acusação, uma nova tentativa de manipulação, ou talvez algo tivesse acontecido com Avery. O último pensamento me fez pegar o telefone, mas me contive. Se algo sério tivesse acontecido com Avery, eu receberia uma ligação do hospital ou da polícia, não de Gina, que havia evitado contato comigo por meses. Não, provavelmente foi mais uma tentativa de consertar o relacionamento, não por amor ou remorso, mas por cálculo. Talvez Weston tivesse contado a ela sobre o fundo para Avery, embora eu esperasse que minha neta tivesse guardado esse segredo. Ou talvez Noah estivesse com problemas financeiros e eles decidiram tentar obter ajuda do papai rico. Fiquei olhando para a tela por alguns segundos, depois apertei o botão de silenciar e coloquei o celular com a tela para baixo sobre a mesa. Gina poderia deixar um recado se fosse realmente algo importante. E eu não ia interromper minha manhã com mais uma rodada de manipulação e acusações. Voltei para o meu café e para o jornal. O sol nascia sobre o jardim, prometendo um dia quente de primavera. Os pássaros cantavam nos arbustos. A brisa agitava suavemente as folhas das árvores. O mundo continuava seu caminho, indiferente aos pequenos dramas humanos. E eu fazia parte desse mundo. Não um velho pobre dependente dos favores da filha.
Não um pai mesquinho que se recusava a ajudar o filho, mas apenas um homem, R. Cunningham, um viúvo de 77 anos que finalmente podia viver de acordo com suas próprias regras sem ter que se justificar ou fingir. Pela primeira vez em anos, me senti verdadeiramente livre, dona não só da minha casa, mas da minha vida. E essa sensação não tinha preço, muito mais valiosa do que todo o dinheiro que eu já tive ou perdi. O telefone parou de tocar. Tomei um gole de café, virei a página do jornal e sorri para o novo dia.